trechinho de Aguinaldo Paviani. Como ter saúde emocional? Então ele dizia assim: mude a maneira de enxergar a vida. Quem tem uma visão fragmentada da vida, em geral, acaba afundando na areia movediça da lamúria. Então aquela pessoa que enxerga pequeno, enxerga só o momento presente, só as coisas que estão à sua volta, só aquilo que já aprendeu e não quer abrir o horizonte para aprender novos conhecimentos, novos ensinamentos, que a vida não para e a gente também não pode parar. E a doutrina espírita é esse horizonte que abre as portas do nosso conhecimento e vai posicionando a gente para a gente melhorar essa nossa visão do universo, essa nossa visão de nós mesmos. Aí ele dizia mais: aprenda a dissipar os demônios do passado. O homem não deve carregar peso desnecessário. Com honestidade, deverá indagar a si mesmo: há algum fato do passado mal resolvido que me impede de ser feliz hoje? Se descobrir que há, resolva e siga o seu caminho. Muitas vezes a gente fica preso ao passado, fica alimentando a gente fica alimentando as mágoas, as raivas, as coisas que não deram certo e a gente esquece de olhar para frente. Nós não podemos esquecer que se hoje a gente está arcando com as consequências do nosso passado, o nosso futuro depende daquilo que a gente fizer hoje. O que eu quero para o meu futuro? É o que eu devo realizar hoje. Se tem alguma coisa mal resolvida que você não consegue deixar lá para trás, resolve. Resolve dentro de você. Se depender de alguém, tenta se aproximar. Pelo menos você vai estar com a consciência tranquila que tentou, que fez a sua parte. Não deixa o passado tirar o brilho do futuro, do sol que está diante dos teus olhos e muitas vezes a gente não olha nem para cima para ver. E esse finalzinho foi o que mais me instigou a fazer essa palestra. Não fuja de si mesmo. Em geral, o homem não faz viagem interior porque tem medo do que pode descobrir sobre si mesmo. Aí eu olhei isso e falei: será que a gente tem medo mesmo de cutucar o que tem lá dentro? Será que a gente tem medo do que vai descobrir dentro da gente? Por isso que a gente fica fugindo tanto de se conhecer, de refletir sobre a gente mesmo, de parar para pesquisar o que eu quero da vida, o que eu já sei, o que eu pretendo para mim. Será que a gente tem medo? Será que ele está certo? Aqui a gente tem as ruínas do oráculo de Delfos. E numa inscrição grega, desse jeito, traduzindo: conhece-te a ti mesmo. Foi onde Sócrates, tirou esse conhecimento para basear a sua filosofia. E quando a gente para, pelo menos assim, a gente tentar entender por que aquilo estava ali. Bom, o que é um oráculo? É um lugar onde as pessoas vão buscar respostas ligadas à divindade, a profecias. Então, cada um que chegava lá: eu quero saber o que vai ser do meu amanhã. Conhece-te a ti mesmo. Eu quero saber se eu devo casar, se eu devo ficar solteiro. Conhece-te a ti mesmo. Será que eu devo viajar, fazer estudos diferentes? Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente procura entender o que passa dentro da gente,
a gente dá um início para a alavanca que a gente precisa para realizar as coisas que a gente deseja. Porque não adianta você agir de acordo com o que os outros esperam de você. O que você espera de você mesmo? O que você já tem de bagagem que vai te permitir trazer esse suporte para você fazer as conquistas, traçar teus sonhos e lutar por eles? Isso está tudo dentro da gente. E a doutrina espírita que esclarece a nossa mente e o nosso sentimento para a gente entender tudo isso. Se você se coloca como num momento de passagem diante da tua vida eterna, onde hoje você já traz vasta bagagem de conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é bom para você ou não é, você vai começar a entender o que você deve realizar hoje, o que você deve procurar conduzir o teu próprio ser para conquistar toda a felicidade que você deseja. E a gente só está falando da gente, não é? Porque tudo parte da gente. Isso não quer dizer que você tem que ser egoísta, que você só tem que olhar para o teu umbigo e que as coisas sejam do teu jeito, porque a vida não é assim e ela te mostra que as coisas não são assim. Mas quando você pergunta, quem sou eu? Se você não se compreender como um ser espiritual, se você não se sentir espírito, se você não se sentir realmente esse ser que pensa, que reflete, que faz as coisas acontecerem pela sua vontade, fica muito difícil você ter realmente esperanças de um futuro. Fica muito difícil você compreender o teu passado. E fica mais difícil ainda você ter ânimo para viver a vida presente. Só que se você realmente se sentir esse ser espiritual, o teu universo vai abrindo. Enquanto você se prender a esse corpo que, olha, abençoado corpo, que abriga o eu nessa vida. Ele é a ferramenta que você está se servindo para poder se melhorar e mudar o mundo que te rodeia, o mundo material. Esse corpo abençoado, ele é realmente um presente do Pai. Ele é a oportunidade que Deus coloca nas tuas mãos de você fazer alguma coisa diferente. De não ficar preso ao teu passado. Só que se você realmente não se posicionar como esse ser e se conhecer, fica tudo muito difícil. Fica difícil até da gente levantar de manhã da cama e dizer assim, não, hoje vai ser um dia melhor, porque eu sou esse ser espiritual, eu sou criatura do Pai. Por Ele eu fui criado e eu confio na sua justiça e na sua bondade. A gente está duvidando sempre disso. Qualquer coisinha que saia contrário ao que a gente quer, pronto, já Deus não é tão bom assim, Deus não é tão maravilhoso, Deus às vezes nem existe, porque Ele não fez a minha vontade. Conhece-te, se coloca no mundo, se coloca no universo, se conecte com o universo. Tudo depende de tudo, todos dependem de todos. Enquanto a gente não enxergar isso, não perceber isso, a gente vai continuar batendo nas pedras. Coragem. Viaje dentro de você mesmo. Analise se tem feito por merecer o bem que deseja em sua vida. E a gente deve repetir sempre a
receitinha de Santo Agostinho, quando dizia, a gente deve sempre falar isso porque é importante, todas as noites ao deitar-se, faça uma reflexão sobre o teu dia. O dia de hoje, o que eu fiz? O que eu melhorei? O que eu poderia ter feito diferente? Será que eu deixei alguém ofendido? Será que eu fiz alguma coisa que eu poderia ter feito de forma diferente? Se a gente fizesse isso toda noite antes de deitar, na hora que a gente faz a nossa oração, a gente ia estar seguindo realmente essa premissa. Conhece-te. Porque a partir desse conhecimento, só a partir dele que você vai poder se melhorar. Aí a gente tem 3 dicas para se conhecer. Primeiro, procurar ter humildade. Segundo, compreender o próximo. Terceiro, interrogar a consciência. Ter humildade. No Evangelho a gente tem o seguinte: sem humildade construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder deformidades de nosso corpo. Seja você mesmo. Não seja aquilo que você não é, que você não sente. Seja autêntico. Ah, não tá bom? Melhore. Mas seja você mesmo. Muitas vezes a gente quer falar as coisas e a gente trava, não fala, perde a oportunidade, uma grande oportunidade de aparar arestas, porque muitas vezes a gente não quer se aborrecer. Ah, se eu falar vai ofender, mas você pode conversar. Para tudo tem-se um jeito de falar. Mostre para a pessoa que não está te entendendo o que você sente. E foi muito interessante, eu estou falando isso hoje, e ontem eu fiz isso com meu filho de 17 anos, que me cobra, né? Mãe, eu fico durante a semana sozinho. Segunda você tem palestra, terça você tem curso, sexta agora você também está dando curso, e eu fico sozinho. Aí eu sentei com ele, procurei entender o sentimento dele, porque não adianta nada a gente impor os nossos sentimentos, as nossas verdades, o que eu penso da vida, não é assim. Ali eu tenho um ser que está do meu lado, que está me acompanhando nessa existência. Então eu devo respeitá-lo, compreender o próximo. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Como meu filho me cobrou, será que eu também não cobrei minha mãe um dia? É que a gente não olha para o outro com o coração. Como é difícil a gente compreender que cada um está numa faixa evolutiva e sente as coisas e pensa as coisas diferentes da gente. É tão difícil compreender o outro. E é aí que a gente erra muito. Quando a gente quer olhar para o outro a partir do nosso ponto de vista, do nosso jeito de ser e achar as coisas. Conhece-te, mas também descobre o outro. E finalmente, interrogar a consciência. O homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. Não adianta passar às escuras. Não adianta não fazer o mal, não adianta não ofender. Muitas vezes a gente tem raiva, a gente tem mágoa dentro da gente, mas a gente finge que não está sentindo. Onde isso vai dar? Será que a gente não está alimentando coisa ruim dentro da gente? Então assim, não basta não fazer o mal. Você deve fazer o bem para evoluir.
Porque afinal de contas, somos os grandes juízes de nós mesmos. E quando a gente fala isso, é baseado numa doutrina chamada doutrina espírita, que te traz a bagagem da gente amanhã. A gente no plano espiritual. A gente não quer pensar nisso. Não, eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. É assim mesmo, ninguém quer morrer. Enquanto a gente está aqui, o que a gente está fazendo? Porque muitas vezes a gente já morreu e não percebe. E quando os nossos irmãos do plano espiritual vêm colocar as suas experiências para a gente, como é enriquecedor. Porque a partir do que eles passam para a gente pode fazer alguma coisa enquanto a gente está aqui. Para quando chegar lá, não se deparar com as mesmas dificuldades que eles estão passando. Olha como eles não são egoístas. Muitas vezes a gente fala assim, eu não vou ensinar esse bordado, eu não vou ensinar isso que eu aprendi, deixa ele aprender sozinho. Quanto egoísmo. Né? Eu apanhei muito, eu tive que investir muito do meu tempo, da minha força para aprender o que eu aprendi. Parabéns. Méritos a você. Divide. Você não sabe o quanto é bom. E muitas vezes a gente acha que está facilitando muito o outro, mas não é bem assim. Aquele que aprende com as experiências do outro, ele, na verdade, ele está agindo com sabedoria. Mas é tão difícil a gente enxergar o outro errar e a gente aprender. Muitas vezes a gente só vai aprender quando a gente mesmo errar. O que fazer com as nossas culpas? Esse é o grande ponto. E é aí que eu vou contar uma história que a gente pode encontrar no livro Deficiente Mental, Por que Fui Um? Da Vera Lúcia Marizete de Carvalho. É um livro que traz alguns contos, alguns textos com relatos de experiências de pessoas que passaram pela deficiência mental na encarnação e quando chegam no plano espiritual eles vêm explicar o porquê. A primeira história que tem nesse livro é uma lição tão profunda de vida que, se eu pudesse, eu colocaria na mão de cada um esse conto para vocês lerem. Até, eu aconselho, deficiente mental, por que fui um? Porque quando a gente se depara com um irmão, nem sempre a gente tem na nossa família uma pessoa que tenha algum problema. Mas quando a gente vê, muitas vezes a gente fala, coitadinho, é deficiente mesmo, não sabe o que faz. Não são assim as coisas. Ali é um corpo deficiente que está abrigando um espírito igual a você, que não consegue se manifestar na materialidade porque o corpo não lhe permite. Tá? Mas quando a gente fala compreenda o próximo, é olhar para o outro sem essa questão de coitadinho, de dó, de injustiça. Nós não somos os juízes do outro. O que a gente puder fazer para auxiliar, para ajudar, independente do motivo que causou aquela deficiência, aquela dor, méritos seus. Mas, coitadinho, Deus olha por todos. E quantas vezes a gente acha que é Deus? Deus não está vendo aquele irmão ali jogado? Não. É questão da gente parar para pensar. Porque a gente fala tanto da nossa fé em Deus, da nossa confiança em Deus, e a nossa fé e nossa confiança está sendo colocada à prova todo dia e a gente reprova.
Porque quando o calo dói, e é o nosso, a coisa muda de figura. Bem, nessa história, é a história do Adolfo. Depois de uma encarnação como deficiente mental, ele aos 18 anos, ele desencarna, né, e chegando ao plano espiritual, ele se nega a recordar o que aconteceu para ele ser deficiente. Bem, ele chega no plano espiritual, já sente mais leve, porque naquela vida ele mal conseguia falar, ele se arrastava, tamanha era a deficiência do corpo físico. Depois de 2 anos no plano espiritual, ele já está mais refeito, ele consegue fazer várias atividades, porque no plano espiritual a gente vai fazendo as terapias, a gente vai se recompondo espiritualmente, o nosso corpo espiritual. Bem, somente quando ele está 5 anos lá no plano espiritual é que ele assume realmente o que ele é, para entender e para poder refletir no que ele iria fazer dali para frente. Bem, o mentor que o auxilia explica, né, ajuda ele a recordar que numa existência anterior, ele nasceu numa família de posses, mas foi criado de uma forma que eles eram superiores. Tá? Bem, quando jovem ainda, ele se formou em medicina e estava numa grande guerra. Ali no livro não explica exatamente onde ocorreu, que guerra era essa, mas pelos vestígios a gente pode perceber que se trata da época do nazismo. E como médico, ele vai para o campo de batalha e conhece mais 2 médicos. E os 3 vão cuidar tanto dos amigos, né, dos parceiros, quanto dos inimigos que estão feridos. Como os inimigos estavam vencendo a guerra, a batalha, eles resolvem fazer atrocidades com aqueles que eram do lado oposto, que estavam ali sob os cuidados deles. Fazem experiências de... Olha, o livro ele nem entra nesse mérito. Para a gente perceber a gravidade da coisa. Bem, os 3 acabam desencarnando ali na batalha, e quando ele chega depois daquela vida no plano espiritual, ele está totalmente perturbado, ele continua a vivenciar aquela guerra. Ele olha para os inimigos e os inimigos desencarnados ainda têm ódio, têm raiva. Aí a gente para pensar, qual a razão? Quem vai para a guerra está indo por que causa? Que causa tão justa é essa para tirar a vida do próximo? E será que na vida a gente às vezes não abraça causas que, se a gente parar para tentar conhecer a gente não vai se questionar por que eu estou fazendo isso agora? A gente tem que tomar muito cuidado com as bandeiras que a gente levanta na vida. Coisas às vezes tão tolas e que a gente dá uma importância tamanha e destrói às vezes até um lar. Bem, a cena da batalha, das batalhas, continua durante o tempo. No plano físico, a guerra acaba. Os cenários já são verdejantes, só que no plano espiritual eles continuam enxergando as mesmas batalhas. E assim, vira e mexe, um some, outro desaparece e vai ficando cada vez menos espírito ali desencarnado. E a gente compreende isso por causa da ajuda espiritual. Né? Quantos irmãos em caravanas vão recolher esses irmãos que estão perturbados e os conduzem realmente para o refazimento? Ninguém fica sozinho, nem ele estava ali sozinho. É que a condição mental dele não permitia ser ajudado. Quem viu o nosso lar, deu para perceber muito bem isso. A mãe
de André Luiz estava ali o tempo todo, durante até o momento que ele está operando, né? E que ele desencarna, e ele não enxergava, ele só foi ver isso bem depois. A condição mental no plano espiritual é tudo. Você é esse ser pensante que sente e continua a ser esse ser pensante que sente as coisas no plano espiritual. Você conduz você mesmo pelo teu pensamento, pelas coisas que você acredita e as coisas que estão ali martelando no teu eu. Com isso, ele cai nas mãos também desses inimigos e também a condição do perispírito dele se prejudica muito. Bem, chega um momento em que ele cai em si e começa o tal do remorso. Né? Ele para ver realmente o que ele fez. Aí a culpa. A culpa, e ele vai alimentando a sua culpa, vai se autodestruindo, vai destruindo o seu corpo espiritual, que é o perispírito. E quando realmente ele dá condições de ser recolhido, chega o pai e a mãe dele para ajudá-lo, que também se sentiu extremamente culpados por tê-lo criado daquela forma. Aí a gente para pensar o quanto que a gente é responsável pela educação daqueles que estão ao nosso redor. Quando a gente poderia fazer muita coisa diferente, mas a gente olha só pra gente, só para a nossa felicidade, para o nosso querer, e não para olhar o outro. Bem, aí os mentores que estão ali auxiliando explicam que se ele reencarnasse, ele conseguiria uma grande melhora. Só que na condição do perispírito dele tão afetado, ele reencarnaria e isso afetaria o corpo físico e ele realmente seria um deficiente mental. Com isso, o espírito, ele fica como se tivesse encaixotado. Ele quer fazer e não consegue. O corpo não se coordena, o corpo não aceita os comandos, ele não acompanha. Eu só estou dando assim, né, essa ideia só para a gente ter uma noção, porque só passando por isso é que realmente a gente consegue entender. Ele caiu, né, numa família maravilhosa. O pai e a mãe daquela encarnação reencarnaram antes para recebê-lo, né, porque eles se sentiam culpados, então eles queriam poder mudar as coisas. Aí a gente também percebe que quantas vezes um deficiente mental, alguém que tem tanto problema, ele, além dele melhorar-se, ele está ajudando outros também a se aprimorarem. E não necessariamente esses outros, eles têm a ver com aquele problema. Tá? Muitas vezes a gente tem um pai e uma mãe numa missão de fortalecer aquele espírito que sozinho não conseguiria se recuperar. Né? Então olha como é importante quando uma mãe percebe que sua gravidez está com algum problema, que vai vir uma criança especial. Muitas vezes ela quer fugir daquilo. E como é importante ela encarar isso para a sua existência espiritual. Bem, esses pais, por incrível que pareça, os dois encarnaram com esse objetivo. Então o plano que a gente faz, né, quando a gente está do outro lado da vida, da nossa encarnação, a gente vai, a gente se casa, na hora H, a mãe não quis saber. Aí a gente pergunta, mas como pode isso? Inconscientemente, ela fugiu daquela responsabilidade. Só que outra, né, o plano B, aí tinha outra mulher, né, que aceitou, e aceitou de uma forma maravilhosa. Ele realmente reencarnou numa família que lhe deu todo o apoio. Eles se privavam de muita coisa para poder, né, dar o tratamento para ele. Bem, aí ele quis saber, né? Bom, fui deficiente, me recuperei,
né? E tenho condições de seguir minha jornada. Agora, né, recuperado. E os outros dois? O que aconteceu com os dois médicos que fizeram as mesmas coisas erradas que eu? Ah, vamos lá, me acompanha, vamos ver. Ó, um deles é aquele ali. Aí a gente vê um belo jovem, né, saúde, saudável, trabalhando na Cruz Vermelha, ajudando as pessoas doentes. Ele quis ser médico. E através da ajuda ao próximo, ele se propôs a corrigir todo o mal que ele deixou para trás. Se eu muito fiz sofrer, eu muito vou ajudar. Olha como o bem que a gente pratica consegue corrigir tamanha deficiência dos nossos comportamentos do passado. Mas como pode isso, né? Aqui, gente. Ele se autodestruiu pela sua culpa. O outro não. Ai, olha, eu fiz errado, estou me sentindo culpado, mas eu posso fazer diferente. Bom, e o terceiro? Está vendo aquele homem ali caminhando pela rua, cabisbaixo, aborrecido, chateado? É ele. Ah, ele já se arrependeu? Não. Vive aí uma encarnação, perdido, não faz nada com gosto, alguma coisa mal resolvida dentro dele que ele não quer nem tocar no assunto, está empurrando com a barriga, mas logo, um tumor, né, um câncer, vai chegar. E com esse sofrimento, pode ser até que ele realmente caia em si, para depois ver o que ele vai poder fazer com isso. Bem, essa história, ela mostra, assim, perfeitamente que a gente é o que a gente pensa. Que o nosso destino, ele vai tomar o rumo que a gente der. E diante de um arrependimento, nós temos escolhas. A primeira, o alívio através da própria dor, que foi o caso dele. Não, só quando eu sentir a dor que eu fiz o outro passar, é que eu vou aliviar a minha consciência. Aí a gente às vezes pergunta, mas como? Né? Um desastre, ficou sem o braço, o outro foi queimado, mas ainda está vivo. Ele pediu isso. O arrependimento dele pediu isso. Segundo, a reparação do erro através do amor. Eu posso escolher isso? Fiz o que fiz, matei, roubei. Pode. Deus é Pai de amor, bondade e justiça. Uma ação no bem cobre uma montanha de maldade. Então a gente pode escolher sim aprender através do amor. O exercício do amor é capaz de fazer a gente realmente olhar o nosso irmão com esse sentimento verdadeiro, que exige muito mais do que a gente está acostumado. A gente diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não sai do meu lado. Eu te amo, mas faz as coisas do meu jeito. Isso não é amor. Ou a terceira opção, acumular desvios para despertar futuro. Não conhece-te. Deixa rolar. Não para pensar nisso. Ah, mas eu fiz, aconteci. Não quero pensar nisso. Deixa, vai empurrando com a barriga. No que isso vai dar? Né? Energias que você está acumulando, que estão ali, presentes em você, porque o ser espiritual ele não se livra das coisas assim tão fácil, ele tem que vivenciar as coisas para aprender. E cada um é que faz a sua escolha. Para finalizar, a gente deixa esse pensamento de Luiz Fernando Veríssimo. O mundo é como um espelho que
devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Boa noite.